Olá pessoal do portal Estudando Direito, tudo bem? Eu sou o professor César Mota, de Direito Processual Civil, aqui nesse nosso curso 100% online e gratuito. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a coisa julgada do direito processual civil. E aqui nós temos um panorama do que será essa nossa aula sobre coisa julgada, começando pelo conceito, depois pelas espécies, pelos limites e, por fim, eu vou trazer aqui para a gente resolver junto uma questão de prova em que a matéria coisa julgada foi a questão principal. Tá bem, pessoal? Vamos lá? Peguem o seu Código de Processo Civil, um lápis, para a gente conseguir destrinchar a questão da coisa julgada no Código de Processo Civil. E aí nós vamos começar pelo conceito de coisa julgada, que eu trago aqui para vocês, que consiste sempre na imutabilidade e indiscutibilidade do comando da decisão sobre a qual ela recai. E aí nesse conceito nós vamos lembrar que o direito processual, ele é um instrumento, ele tem um princípio instrumental de efetividade do direito material, que é o direito civil, o direito tributário, o direito de família, o direito de sucessões e assim por diante. Então, o direito processual, ele serve como um instrumento de efetividade desses direitos materiais. E aí, o direito processual, ele vai ter dois grandes objetivos. O primeiro, a pacificação, e o segundo, a segurança jurídica. E aí, a pacificação, ela vai se ligar à sentença do direito processual civil e a segurança jurídica à coisa julgada. Quando há interesses divergentes, há o conflito de interesses entre duas ou mais pessoas, há a necessidade da prestação jurisdicional no sentido de resolver aquele conflito de interesses e, por isso, pacificar aquela questão. Isso se faz através da prestação jurisdicional e do seu ato de sentença proferido pelo magistrado. Mas essa sentença, essa pacificação da prestação jurisdicional, ela precisa decorrer durante o tempo. E para isso ela precisa da coisa julgada, que trará a segurança jurídica, através da imutabilidade e indiscutibilidade dessa sentença. Então, a coisa julgada vai estar conectada à necessidade da sentença, trazendo uma segurança jurídica. Agora que a gente já viu o conceito da coisa julgada, a gente traz as duas espécies da coisa julgada, sendo a primeira a coisa julgada formal e a coisa julgada material é a segunda espécie de coisa julgada. E como eu disse, a coisa julgada ela está ali sempre conectada à sentença do direito processual civil. E quando a gente estuda a sentença do direito processual civil, a gente consegue enxergar a sentença meramente processual ou terminativa, que é aquela sentença em que um juiz não entra no conflito, porque ele enxerga antes algum obstáculo que impede o magistrado de realizar e resolver aquele conflito que foi posto através da prestação jurisdicional. Ou então nós temos a sentença de mérito, quando o magistrado não enxerga qualquer obstáculo e consegue adentrar e resolver o conflito que está ali através da prestação jurisdicional. Então nós temos a sentença meramente terminativa ou processual e a sentença de mérito. A sentença terminativa vai se relacionar à coisa julgada formal, ou seja, quando o magistrado não adentra ao conflito propriamente dito por algum obstáculo, aquela coisa julgada, ou seja, aquela imutabilidade, só será naquele processo. Ou seja, aquela questão que não foi resolvida ali, o conflito propriamente dito, o mérito daquele processo que não foi resolvido pelo magistrado, poderá ser resolvido numa outra demanda, num outro processo judicial.
Isso a gente vai enxergar, eu quero que vocês anotem, lá no artigo 486 do Código de Processo Civil, onde ele dirá que o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha uma nova ação. E por que isso existe? Porque há coisa julgada formal, ou seja, naquele processo em que teve a sentença terminativa, aquela sentença e aquele processo não poderá mais ser discutido, mas aquela questão do conflito e do mérito propriamente dito pode ser resolvida num outro processo judicial. E aí a gente tem a questão da coisa julgada formal. Agora, quando há uma sentença de mérito, e aí vamos ter a coisa julgada material, ou seja, o magistrado entra no conflito propriamente dito e resolve aquele conflito, a gente vai ter que observar lá a coisa julgada material. E o que é a coisa julgada material? O processo, uma vez sentenciado com uma sentença de mérito, ele não poderá ser modificado nem através daquele processo em que o caso foi resolvido, o conflito foi resolvido, e nem por um outro processo consequente. Pelo menos essa é a regra. Ou seja, a coisa julgada mantenha a rigidez, a imutabilidade, a indiscutibilidade, tanto dentro do processo quanto para outro processo. E essa é a sua diferença para a coisa julgada formal, que só transmite a imutabilidade dentro daquele processo, mas pode ocorrer a sua revisão ou até mesmo a resolução daquele conflito através de um outro processo. E aí é importante vocês observarem e anotarem o artigo 488 do Código de Processo Civil. Porque o artigo 488 do Código de Processo Civil, ele vai trazer o princípio da primazia da resolução do mérito. Um princípio importantíssimo para o nosso Código de Processo Civil. E nesse princípio vai se destacar que o magistrado, quando possível, ele precisa adentrar ao mérito da questão e resolver aquele conflito e, portanto, gerar a coisa julgada material e, portanto, resolver aquela questão para aquele processo e evitando qualquer outro processo daquele mesmo conflito de interesses que foi judicializado e que foi objeto da prestação jurisdicional. Tá bem, pessoal? Então agora a gente já tem o conceito da prestação e da coisa julgada, e agora a gente já tem também as duas espécies, a coisa julgada material e a coisa julgada formal. Já tendo isso em mente, já tendo observado todos os seus artigos pertinentes, a gente consegue passar para os limites da coisa julgada. Como eu disse, nós temos a pacificação através da sentença, onde o magistrado resolve aquele conflito, e nós temos a segurança jurídica, através da imutabilidade da coisa julgada. Só que aí nós precisamos do limite, ou seja, os limites que permitem dizer o que não pode ser modificado e quem não pode modificar o que foi decidido. O primeiro é o limite objetivo, ou seja, o que não pode ser modificado a partir do momento que a gente tem uma coisa julgada. E no segundo momento, os limites subjetivos, ou seja, quem não pode modificar, ou seja, quem deverá respeitar tanto a sentença quanto os efeitos produzidos pela coisa julgada. E aí nós vamos observar os limites objetivos lá no artigo 504, em que nós vamos ter um conceito residual, porque o artigo 504, você pode observar, ao abrir o seu Código de Processo Civil, que ele vai destacar o que não faz coisa julgada. E numa interpretação residual, ou seja, o que sobrar, nós vamos ter o que faz coisa julgada. E o que não faz coisa julgada está lá. Os motivos não fazem coisa julgada e o fundamento não faz coisa julgada. Então a gente lembra lá que a sentença ela tem 3 elementos. Primeiro, o relatório, aonde o magistrado individualiza aquele processo, ou seja, torna ele único. No segundo momento, a fundamentação, o fundamento pelo qual o magistrado demonstra o porquê ele vai decidir de certa forma. E por fim,
o dispositivo da sentença, que é o terceiro elemento daquela sentença, que é onde o magistrado decide, resolve aquele conflito e determina como serão as próximas consequências advindas daquela determinada resolução do conflito. Então vocês podem observar que o dispositivo, ou seja, o terceiro elemento da sentença, ele não está aqui no artigo 504. E ele não está porque ele sofre o limite objetivo da coisa julgada, ou seja, é o dispositivo da sentença que não poderá ser modificado. Então, esse é o limite objetivo da sentença. Já o limite subjetivo a gente vai encontrar lá no artigo 506 do Código de Processo Civil, onde vai dizer que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Então a regra é que aquela pessoa ou aquelas pessoas que participaram daquele processo, que puderam postular naquele processo na primeira fase postulatória, que observaram a decisão saneadora, que praticaram atos, ou pelo menos foi facultada a prática de atos na fase instrutória, então essas pessoas serão as partes do processo e por isso elas sofrerão os efeitos da coisa julgada. Então os limites subjetivos da coisa julgada, ou seja, quem deve observar e quem vai estar sob o manto da coisa julgada, está lá no artigo 506. Então agora a gente já tem o conceito da coisa julgada, a gente já tem a coisa julgada formal e a coisa julgada material, a gente já tem os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. E aí eu passo para vocês uma questão que foi lá da prova da OAB em 2016, que ela tratou sobre a coisa julgada. Mas antes disso, eu queria destacar para vocês o seguinte: a prova da OAB ela é uma prova que tem 5 horas de duração. Então nós vamos pensar aqui uma pessoa que resolve correr uma maratona. Um amador de uma prova de corrida, de uma maratona, ele vai demorar aí por volta de umas 4 horas, 4 horas e meia. Então você não pode imaginar que essa pessoa da noite para o dia vai conseguir correr 4 horas e meia para conseguir concluir uma maratona. Por mais que ele tenha todas as técnicas voltadas àquela determinada corrida. E aí, na prova de direito, é a mesma coisa. Aqui a gente precisa estudar primeiro os conceitos e as características dos institutos de direito processual civil e de todas as outras matérias para ter primeiro a técnica a ser desenvolvida. Mas é importantíssimo também que você tenha o hábito de começar a construir a produção dessa prova, ou seja, se acostumar ao longo período em que você vai estar ali realizando aquela prova. Então, por exemplo, tirar uma sexta-feira dos seus estudos para fazer questões voltadas à prova que você estará realizando. Claro, como ninguém da noite para o dia consegue correr uma maratona de 4 horas e meia, você também não vai conseguir da noite para o dia fazer questões durante 5 horas. Então comece com 20 minutos, depois passe para 30, depois passe para 40 e assim por diante. Daqui a pouco você conseguirá fazer 5 horas de prova e vai saber quais os desafios você vai enfrentar naquelas 5 horas. Então você primeiro tem as técnicas que você aprende estudando o direito, seja o direito processual, o direito tributário, o direito civil, e depois você deve aliar ao seu estudo fazendo as questões de prova e tentando ficar um grande período, pelo menos aí uma vez por semana, fazendo questões. Então eu trago aqui uma questão em que eu quero mostrar para vocês como a gente precisa pensar uma questão voltada ao direito processual civil. Então a questão começa: a médica Carolina é devedora de R$100 mil, débito esse originado de contrato particular de mútuo vencido e não pago, no qual figura como credora a advogada Zélia. Então vocês observam aqui já nessa questão que até agora não tem processo.
A gente está aqui discutindo, até esse determinado momento, uma relação obrigacional lá do direito civil. E se essa questão está colocada na parte de processo civil, então isso aqui não interessa para a gente. Para facilitar o seu entendimento sobre essa questão, você pode até riscar essa parte, porque de nada interessa, porque ela está voltada para o direito das obrigações lá do direito civil. Então a gente continua que diante do inadimplemento, Zélia ajuizou a ação de cobrança. Agora a gente tem processo civil. Agora a gente teve a fase postulatória, através da petição inicial da ação de cobrança. E aí o enunciado continua, após a instrução probatória, ou seja, nós temos a fase probatória. E aí culminou em uma sentença com resolução de mérito procedente. Ou seja, o enunciado da questão te leva até a fase decisória, onde nós temos uma sentença. Então é bom, em qualquer questão de direito processual, primeiro você tentar observar e analisar em qual momento processual aquela questão está. E aqui nesse momento processual, nós estamos na fase decisória, na sentença. Ou seja, sentença com resolução de mérito procedente, o juiz não se pronunciou quanto ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à advogada, porque esta atuou em causa própria. Aí tem um ponto importantíssimo aqui dessa questão também, quando ele diz, a omissa sentença proferida transitou em julgado recentemente. Ou seja, ele está te trazendo uma informação que você não precisa interpretar da questão que ele trouxe antes. Ele diz que a sentença é omissa. Então você não precisa interpretar se ela é ou não omissa, porque a questão já diz que a sentença é omissa. E aqui é o ponto-chave dessa questão, que continua dizendo sobre o caso apresentado, segundo o Código de Processo Civil de 2015, assinale a afirmativa correta. Depois vocês podem analisar que tanto no ponto A, no ponto B e no ponto C, a questão está tratando sobre honorários de sucumbência, sobre o dever de pagar ou de não pagar honorário de sucumbência. Só que nós já destacamos que essa questão aqui ela está na fase processual da decisão, ela está tratando sobre questões voltadas à sentença, então você deve ligar o seu radar sobre a questão da sentença. E o que vai ser especificamente sobre a sentença vai ser a letra número D, que vai dizer o recente trânsito em julgado da omissa sentença não obsta o ajuizamento de ação autônoma para definição e cobrança dos honorários de sucumbência. Eu não vou entrar aqui no ponto A, B e C, porque ele está ali vinculado às questões dos honorários de sucumbência. Então vamos pensar somente a letra número D para ver se ela está correta ou não. O recente trânsito em julgado da omissa sentença não obsta o ajuizamento de ação autônoma para definição e cobrança dos honorários. Então a gente vai pensar aqui em coisa julgada, porque o que obsta uma nova ação é a coisa julgada. E aí a gente lembra que o elemento subjetivo é a respeito das partes. E o elemento objetivo, ou seja, o que vai ter de obedecer à coisa julgada, está lá no dispositivo da sentença. E aí a gente volta no enunciado, que diz que omissa sentença proferida transitou em julgado. Então, se o enunciado já te trouxe, já te afirmou que há uma omissão, é porque ela não está lá no dispositivo da sentença. E se ela não está no dispositivo da sentença, é porque ela não sofre os efeitos da coisa julgada. E se ela não sofre os efeitos da coisa julgada, é porque não obsta o ajuizamento de uma ação autônoma para definição e cobrança dos honorários de sucumbência. Logo, analisando a letra D, você já confere que ela está certa e que ela é a questão que deve ser marcada para fins da sua prova de direito processual civil. Então a minha dica que fica para vocês é que quando for olhar qualquer questão de direito processual civil, principalmente de múltipla escolha, você pense primeiro em qual momento processual aquela questão está, que nesse caso aqui é o momento da fase decisória, e o que ele quer saber é se você tem os conceitos de coisa julgada que a gente acabou de ver aqui.
Tá bem, pessoal? Então, eu agradeço vocês, o meu muito obrigado